Durante décadas, uma ideia dominou o debate socioeconômico global. A desigualdade econômica de um país é uma das principais causas do sofrimento psicológico da sua população, desde o adoecimento mental até a queda do bem-estar humano. Com base nessa tese, organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde defenderam que a diferença no nível de riqueza entre as populações é um mal, formulando políticas públicas ambiciosas de combate à desigualdade, muitas vezes apresentadas como soluções diretas para crises de saúde mental. Essa tese fez que até mesmo órgãos de saúde passassem a entrar na política e a defender uma forte ação do Estado para distribuir a riqueza da sua população, uma ideia semelhante ao socialismo marxista. Essa proposta pode ser encontrada inclusive no site oficial da OMS. Mas e se essa base científica estivesse errada? Em 2025, um grupo internacional de pesquisadores da Europa e do Canadá publicou na revista Nature a maior meta-análise já realizada sobre desigualdade econômica, bem-estar subjetivo e saúde mental. Uma meta-análise é um método científico que reúne e analisa estatisticamente os resultados de muitos estudos diferentes sobre o mesmo tema, para verificar se, no conjunto, existe um resultado real e consistente, e não apenas achados isolados ou acidentais. A revisão sobre o tema desigualdade social e saúde mental foi liderada pelo psicólogo social Nicolas Zomet, da Universidade de Lausanne, e reuniu especialistas em psicologia, saúde pública e estatística avançada. O objetivo não era defender uma tese política, mas revisar criticamente um campo científico marcado por resultados contraditórios e forte carga ideológica. No estudo, desigualdade econômica não é pobreza nem riqueza individual. Ela é definida como a diferença de renda dentro de uma sociedade, medida por indicadores padronizados, principalmente o coeficiente de Gini, uma medida estatística que avalia a desigualdade na distribuição de renda ou riqueza em um grupo, como um país, variando de 0, a igualdade total, para 1, a desigualdade máxima, onde um indivíduo tem tudo. Razões entre percentuais de renda. Por exemplo, renda dos 10% mais ricos versus os 40% ou 50% mais pobres. Ou seja, trata-se de diferenças relativas entre grupos, não do quanto uma pessoa é pobre ou rica em termos absolutos. A equipe analisou 168 estudos publicados entre 2000 e 2022, envolvendo mais de 11 milhões de pessoas em dezenas de países. Aplicou métodos rigorosos de ciência aberta, correção de vieses de publicação e centenas de variações estatísticas para separar efeitos reais de ruído analítico. O resultado indicou algo bem diferente da narrativa apresentada pela ONU. De acordo com essa meta-análise, a relação direta entre desigualdade econômica e sofrimento psicológico não existe. Os dados indicados pelo estudo mostraram que não existe efeito estatisticamente relevante entre desigualdade econômica e bem-estar. E, após correções rigorosas de viés, o suposto impacto da desigualdade sobre a saúde mental simplesmente desaparece. Mas a pesquisa foi além. Ao avaliar a qualidade metodológica dos estudos anteriores, os autores encontraram um dado alarmante. Cerca de 80% dos estudos publicados sobre o tema apresentavam alto ou muito alto risco de viés, especialmente confusão de dados não organizados corretamente, por exemplo, renda individual, amostras pequenas, seletividade de resultados, dependência excessiva de poucos bancos de dados. Quando esses vieses são corrigidos, as correlações que sustentavam o discurso da ONU desaparecem. Ou seja, o que parecia um grande efeito social era, segundo esta meta-análise, uma manipulação de dados.
E se estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. O estudo não usa um conceito vago ou filosófico de felicidade. Ele trabalha com medidas padronizadas de bem-estar subjetivo como satisfação com a vida, autoavaliação de felicidade, escalas psicológicas amplamente usadas em pesquisas internacionais. Essas medidas são autorrelatos geralmente respondidos a perguntas como: quão satisfeito você está com sua vida como um todo? Quão feliz você se considera? Além disso, o estudo analisa indicadores de saúde mental como sintomas depressivos, sofrimento psicológico e estresse autorrelatado. Os autores não afirmam que essas medidas capturam toda a experiência humana de felicidade, apenas que são os instrumentos científicos disponíveis e comparáveis. Em momentos como esse, uma pergunta precisa ser feita: como distinguir ciência séria de discurso ideológico? Entender o mundo de verdade, seja em economia, política ou saúde mental, exige fontes comprometidas com a busca pela verdade. É por isso que existe o streaming da Brasil Paralelo. Um streaming com documentários rigorosamente produzidos sobre temas que impactam a sua vida, o país e o mundo. Para quem acompanha este vídeo, liberamos uma condição especial, o plano mensal da Brasil Paralelo, que dá acesso às nossas produções sem a necessidade de comprometer o limite do cartão com planos longos. Além disso, você recebe bônus exclusivos. Quer um streaming completo e em que você possa confiar? O link está na descrição. O artigo não diz que pobreza não afeta a felicidade e que sofrimento psicológico não existe. Ele diz algo muito mais específico. Não há evidência robusta de que a desigualdade econômica por si só reduz a felicidade ou saúde mental de forma geral. O estudo afirmou que a ONU e outros órgãos priorizavam estudos com resultados negativos, que afirmavam que a desigualdade faz mal. Estudos que indicavam o contrário ficavam fora da literatura acadêmica. Quando os autores do estudo da Nature aplicaram correções de viés de publicação, o efeito sobre saúde mental desaparece. O artigo de revisão do tema afirmou que as meta-análises anteriores foram usadas pela OMS e pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento sem correção de viés, com amostras ainda menores que deixavam o estudo ainda mais enviesado. O estudo diz explicitamente: essas conclusões foram citadas para defender políticas de redução de desigualdade como estratégia de saúde mental. O novo estudo mostrou que a inferência sobre desigualdade social e saúde mental não se sustenta. Reduzir a desigualdade não melhora automaticamente a saúde mental. A meta-análise identificou apenas um cenário consistente em que a desigualdade aparece como fator relevante: populações de baixa renda em termos globais, especialmente em contextos de instabilidade econômica severa e alta inflação, como Cuba e Venezuela. Fora desses cenários, a desigualdade não se mostra um fator determinante do sofrimento psicológico. Isso muda completamente o foco. O problema central não é a desigualdade em si, mas a pobreza absoluta, a inflação e a insegurança material real. No destaque internacional, 9 em cada 10 pessoas em Cuba estão em situação de extrema pobreza. O levantamento foi feito pelo Observatório Cubano de Direitos Humanos. O país registrou um aumento de 13% na pobreza em relação ao ano passado. Ainda é cedo para ver os efeitos do estudo na esfera acadêmica, mas algumas publicações na internet mostram as diferentes opiniões sobre o assunto. O psicólogo Eslen Delanogare publicou o estudo em seu perfil de uma rede social e os comentários mostraram as diferentes visões sobre o assunto. Victor Rangel afirmou que não se reduz pobreza sem reduzir desigualdade. São dois lados da mesma moeda. O argumento condiz com a visão dominante criticada pela meta-análise. Segundo o ponto de vista contrário à meta-análise,
A desigualdade econômica seria uma causa estrutural direta do sofrimento social e psicológico, de modo que políticas focadas apenas em elevar renda ou aliviar a pobreza seriam insuficientes se não houver uma redistribuição para reduzir as diferenças relativas entre grupos. Essa visão é a do socialismo. Esse argumento parte da premissa de que desigualdade não é um subproduto neutro, mas um problema estrutural que gera danos sociais, sofrimento, exclusão, perda de bem-estar. Daí decorre a defesa de intervenção estatal direta para redistribuir renda e riqueza, impostos progressivos, expansão do gasto público, serviços universais e regulação do mercado. Críticos do capitalismo veem a desigualdade não como um subproduto inevitável do crescimento, mas como um mecanismo ativo que perpetua poder nas mãos de elites, enfraquece a democracia e prejudica a maioria. Eles argumentam que o sistema concentra riqueza e influência política, levando a políticas que beneficiam os ricos e ignoram os pobres, inclusive em áreas como política externa e bem-estar social. Um dos críticos mais influentes é Noam Chomsky, linguista e ativista político que vê o capitalismo moderno como um sistema que destrói a democracia real ao transferir poder para corporações e elites financeiras. Ele argumenta que elites econômicas travam uma guerra de classes viciosa constante, usando o Estado para proteger seus interesses, como os descontos de impostos dados a grandes empresas, enquanto o governo capitalista abandona a classe trabalhadora. Segundo a meta-análise, não existem evidências robustas de que a desigualdade, por si só, cause piora geral de bem-estar ou saúde mental, quando a pobreza e a instabilidade econômica são controladas. Isso enfraquece a justificativa empírica para políticas cujo objetivo central é reduzir desigualdade, retirando o dinheiro de quem conquistou justamente. O ideal seria auxiliar quem está na pobreza com uma base mínima e lhe dar liberdade para conquistar seus bens e desenvolver sua vida. Autores como o economista Thomas Sowell defendem que a desigualdade é natural e inerente à humanidade. Para ele, o correto seria focar no trabalho individual como forma de sair da pobreza, não em doações do Estado que visam diminuir a riqueza de pessoas de sucesso. Are goals like economic equality or economic opportunity, racial equality, are those good goals for a nation? If you mean by equality of opportunity, yes. If you mean any belief that you're going to get the same end results, the answer is no. What those kinds of goals do is simply tear a society apart, often making all the groups in it worse off than they would have been otherwise. It's sad, affirmative action in academia, for example, takes minority students and mismatches them with institutions. For example, when I was at Cornell, the average black student enrolled at Cornell at that time scored at the 75th percentile on the SATs. The average white student in liberal arts at Cornell at that time scored at the 99th percentile. Half the black students were on academic probation. In other words, you had kids who would have been on the dean's list at most of the colleges in this country, but they were sent to colleges where they were virtually guaranteed not to make it. No passado, a desigualdade era menor, mas quase todo mundo estava abaixo da linha da pobreza. Por exemplo, em 1800. O coeficiente de Gini global, medida de desigualdade de 0 a 1, onde 0 é igualdade perfeita, era mais baixo porque a humanidade vivia em uma pobreza generalizada, rendas semelhantes, mas baixas. Com a industrialização, o Gini subiu, mas isso veio junto com a redução da pobreza absoluta, pois alguns países enriqueceram mais rápido. De acordo com dados históricos, em 1820, cerca de 3/4 da população mundial vivia em extrema pobreza, definida como menos de $3 por dia,
ajustado por poder de compra e incluindo renda não monetária como agricultura de subsistência. Hoje, essa taxa caiu para cerca de 1 em cada 10 pessoas, pois houve uma redução drástica atribuída ao aumento da produtividade, inovações tecnológicas e mercados livres que permitiram a produção em massa de bens essenciais como alimentos, moradia e saúde. Em Cuba, a renda é quase uniforme. O índice de Gini é baixo, o que significa que as diferenças entre as pessoas são pequenas. No entanto, a renda média é baixíssima, de 20 a 50 dólares por mês para a maioria. O preço dessa uniformidade é a escassez crônica de bens de consumo. Faltam remédios, roupas decentes, eletrônicos, carros, comida variada, internet rápida, etc. Quase ninguém da população tem acesso real a uma vida confortável. Nos Estados Unidos, a situação é oposta. A renda varia muito. O Gini é bem mais alto. Há uma distância enorme entre ricos e pobres. Os 10% mais ricos ganham dezenas de vezes mais que a média dos 50% mais pobres. Mas mesmo quem está na base da pirâmide, os pobres americanos, têm poder de compra muito maior que a média cubana. Eles conseguem comprar celular, carro usado, roupas novas, comida em quantidade e variedade e têm acesso a empregos que pagam salários mínimos de 7 a 15 dólares por hora, bem mais que os 20 a 50 dólares mensais de Cuba. Ser pobre nos Estados Unidos ainda significa ter mais bens materiais e opções do que ser médio em Cuba. Analisando essa situação, economistas da Escola Austríaca de Economia defendem que políticas redistributivas tendem a piorar os incentivos e produzir efeitos como desincentivo ao trabalho, gerando diminuição de riquezas. Esse pensamento também se encontra na tradição cristã. A ideia do trabalho pessoal esteve presente em germe no cristianismo, desde o início, quando São Paulo disse: "Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão." Os resultados do novo estudo publicado na Nature abrem novas perspectivas e novos debates. Se os dados da meta-análise estiverem corretos, novos dados sólidos contribuirão para o antissocialismo. Ainda existem novos horizontes de debate e questionamentos sobre a análise. Este é apenas um novo episódio no mundo dos estudos. Todos os homens tendem por natureza ao conhecimento. Essa frase é de Aristóteles e está no livro 1 da Metafísica. A ignorância não é o ideal de vida. Aprimorar a inteligência e conhecer o mundo ao seu redor é benéfico para todas as pessoas, independente da vocação ou profissão. Porém, o Brasil padece de um sistema educacional que vem fracassando. Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o ensino do Brasil está nas últimas posições internacionais. Foi pensando nisso que a Brasil Paralelo reuniu professores renomados para compartilhar os ensinamentos de grandes nomes que marcaram a história. O núcleo de formação da Brasil Paralelo abrange diversas áreas do saber nos mais de 90 cursos, tais como filosofia, psicologia, história, ciência política, bioética, economia, arte e muito mais. Descobrir como ser mais inteligente é entender como estudar do jeito certo com professores devidamente preparados. Toque no link da descrição deste vídeo para conhecer mais sobre esta iniciativa exclusiva da Brasil Paralelo. E para você que acompanha esta análise aqui no YouTube, liberamos uma condição exclusiva que não existe em nosso site oficial: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Esta oferta pode sair do ar a qualquer momento e permite que você ative seu acesso hoje sem comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais.
Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assistindo um streaming, você está assumindo o controle da sua formação cultural. Você terá em mãos mais de 100 produções originais que pautaram o debate nacional, como Brasil, A Última Cruzada, a série que resgatou a nossa história e reconectou milhões de brasileiros com as suas raízes. Terá acesso também ao grande sucesso Entre Lobos, um documentário que expõe sem filtros a realidade da segurança pública que você vive no Brasil todos os dias. Você também terá acesso a um catálogo de obras premiadas com a nossa curadoria, reunindo grandes filmes como A Vida dos Outros, que retrata a vigilância do Estado sobre o indivíduo, e o impactante Incêndios, uma jornada profunda sobre identidade e verdade. Além disso, disponibilizamos títulos como O Insulto, que mostra como pequenos conflitos revelam grandes feridas sociais, e a série de espionagem Mundos Paralelos Counterpart. São histórias selecionadas por nossa curadoria para garantir que seu tempo de lazer também seja um tempo de formação, disponíveis agora por apenas R$ 29,90 por mês. Para que você não tenha dúvida se vale a pena ou não assistir ao ativar sua conta hoje, você recebe 30 dias gratuitos do Tela, nosso aplicativo de audiolivros com obras escolhidas a dedo. J.K. Chesterton, Machado de Assis, George Orwell e outros grandes autores te esperam no Tela. Tudo em alta qualidade para você ouvir onde, quando e como quiser. Ainda ganha 100% de cashback. Você paga R$ 29,90 e recebe o mesmo valor integral em créditos para usar em qualquer outro produto ou treinamento da Brasil Paralelo. Basta entrar em contato com nosso time de atendimento para que eles auxiliem na ativação do seu saldo. Tudo isso com 7 dias de garantia contra qualquer tipo de arrependimento. Se quiser desistir de ser um membro, devolvemos seu investimento. Essa é uma condição com risco zero. A Brasil Paralelo não aceita R$1 de dinheiro público. Existimos apenas graças a brasileiros como você, que decidem fazer parte dessa missão. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora.